E voltamos para mais um episódio do quadro Tem na DC e Tem na Marvel. E hoje vos trago dois personagens que são similares apenas em suas aparências. Ou melhor dizendo, em suas vestimentas. E embora os conheçamos em terras brasileiras por nomes semelhantes, ou seja, Pantera da DC e Pantera Negra da Marvel, em inglês seus nomes também são diferentes. O Pantera Negra da Marvel se chama Black Panther. Já o Pantera da DC é conhecido como Wildcat. Porém, baseado em suas vestimentas, achei que os dois seriam rivais ideais para o quadro Tem na DC e Tem na Marvel. Começamos então pelo Pantera, o mestre dos heróis da DC Comics. Quando pensamos nos maiores heróis da DC Comics, nomes como Superman, Batman e Mulher Maravilha logo vêm à mente. Mas existe um personagem que, mesmo sem os holofortes, conquistou o respeito de praticamente todos os heróis do universo DC. Estamos falando do lendário Pantera, também conhecido como Ted Grant. Criado por Bill Finger e Ever Harrison, o personagem apareceu pela primeira vez em Sensation Comics 1, em 1942, durante a chamada Era de Ouro dos quadrinhos. Diferente de muitos heróis da época, o Pantera não possuía superpoderes em sua origem. Ted Grant era apenas um homem extremamente disciplinado e um dos maiores boxeadores do mundo. Desde jovem, Ted foi incentivado pelo pai a se tornar forte. Por isso, começou a treinar com o lendário pugilista Soccer Smith, um campeão respeitado nos ringues. Mas sua vida mudaria drasticamente. Criminosos tentaram obrigar Soccer a perder uma luta. Quando ele recusou, os bandidos decidiram se vingar. Secretamente, colocaram uma agulha envenenada na luva de Ted Grant durante um combate. Sem perceber, Ted acabou atingindo seu próprio mestre, causando sua morte. Assustado e acusado injustamente pelo crime, Ted fugiu. Enquanto tentava escapar, ele encontrou inspiração em revistas de heróis mascarados, especialmente nas aventuras do Lanterna Verde. Foi então que decidiu criar uma identidade secreta para combater o crime e limpar seu nome. Nascia assim o Pantera. Usando um uniforme inspirado em um gato negro, Ted Grant começou sua guerra contra o submundo do crime. Rapidamente, ele se destacou não apenas pela coragem, mas também pelas habilidades em combate corpo a corpo. Com o passar dos anos, o Pantera se tornou um dos maiores lutadores do universo DC. Além de campeão mundial de boxe, Ted Grant dominava várias artes marciais, incluindo Aikido, capoeira, kickboxing, Krav Maga, Muay Thai e Taekwondo. Seu talento chamou a atenção da lendária Sociedade da Justiça da América, a primeira grande equipe de super-heróis da história da DC. Ao lado de heróis clássicos, o Pantera combateu inúmeras ameaças durante os anos 40 e ajudou a estabelecer o legado heróico que mais tarde inspiraria a Liga da Justiça. Mas talvez sua maior importância dentro do universo DC tenha sido outra. Ted Grant se tornou um treinador de heróis. Poucos personagens podem dizer que ajudaram a treinar combatentes como o Batman, Canário Negro e Mulher Gato. Sua experiência em combate e sua disciplina fizeram dele uma verdadeira lenda viva. E falando em lenda viva, os quadrinhos revelaram posteriormente que Ted Grant recebeu um feitiço mágico que lhe concedeu 9 vidas. Esse encantamento não apenas retardou seu envelhecimento, como também permitia que ele retornasse à vida caso fosse morto. Essa explicação ajudou a justificar como Ted continuava ativo, mesmo décadas após sua estreia nos quadrinhos. Durante eventos importantes da DC, como a Crise nas Infinitas Terras, o Pantera e outros membros da Sociedade da Justiça acabaram presos no limbo de Ragnarok. Mesmo assim, o personagem continuou retornando em diferentes fases das HQs. Com o passar dos anos, outras pessoas assumiram o legado do Pantera. Uma delas
delas foi Yolanda Montez, afilhada de Ted Grant, que atuou temporariamente como heroína usando o manto do Pantera. Mas o sucessor mais marcante seria Tom Bronson, o filho desconhecido de Ted Grant. Tom nasceu de um antigo relacionamento entre Ted e Marilyn Bronson, uma mulher que ele havia salvado durante um assalto. Sem que Ted soubesse, Marilyn criou o filho sozinha. Ainda criança, Tom descobriu que possuía habilidades meta-humanas herdadas da família da mãe. Quando ficava assustado ou perdia o controle, ele se transformava em uma poderosa criatura felina humanoide. Durante grande parte da vida, Tom escondeu seus poderes de todos ao seu redor. Anos depois, já adulto e após perder a mãe para o câncer, ele finalmente conheceu Ted Grant. Porém, esse reencontro foi interrompido pelo ataque do imortal Vandal Savage, que desejava exterminar os descendentes dos membros da Sociedade da Justiça. Com Ted inconsciente, Tom revelou sua transformação pela primeira vez para proteger o pai. A criatura felina enfrentou o Savage tempo suficiente para que Ted recuperasse a consciência e derrotasse o vilão. Impressionado com a coragem do filho, Ted o convidou para integrar a nova geração da Sociedade da Justiça. Mesmo afirmando ser completamente diferente do pai, Tom aceitou o legado heróico da família e passou a atuar como o novo Pantera, sendo posteriormente conhecido também como Tomcat. Apesar das novas versões do herói, Ted Grant continua sendo o Pantera mais icônico. Um homem sem grandes poderes cósmicos, mas que conquistou respeito através da coragem, experiência e determinação. O Pantera pode não ser o herói mais famoso da DC Comics, mas dentro daquele universo, ele é o homem que treinou lendas. E isso por si só já o transforma em um dos maiores heróis de todos os tempos. Já na Marvel nós temos o Pantera Negra, o Rei de Wakanda. E claro, quando pensamos nos maiores heróis da Marvel, nomes como o Homem-Aranha, Capitão América e o Homem de Ferro logo vêm à mente. Mas existe um personagem que ultrapassou os quadrinhos e se tornou um verdadeiro símbolo cultural, o lendário Pantera Negra. Criado em 1966 por Stan Lee e Jack Kirby, T'Challa foi o primeiro super-herói negro protagonista das grandes editoras americanas. Muito antes de representatividade virar pauta em Hollywood, o Rei de Wakanda já mostrava ao mundo um herói africano, inteligente, poderoso, rico e respeitado. Mas a história do Pantera Negra vai muito além do uniforme preto e das garras de vibrânio. Hoje vamos conhecer a trajetória completa de T'Challa, o guerreiro, o cientista, o rei e uma das figuras mais importantes da história dos quadrinhos. O Pantera Negra apareceu pela primeira vez em 1966 na HQ Fantastic Four número 52. Na época, os quadrinhos americanos tinham pouquíssimos personagens negros importantes, e foi justamente aí que Stan Lee e Jack Kirby decidiram criar algo revolucionário. Mas T'Challa não seria apenas mais um herói. Ele era o rei de Wakanda, uma nação africana extremamente avançada, tecnologicamente escondida do resto do mundo e enriquecida pelo metal mais valioso da Terra Marvel, o vibrânio. Enquanto muitos países foram explorados e colonizados, Wakanda evoluiu em segredo e se tornou a nação mais poderosa do planeta. E no centro de tudo estava T'Challa. O pai de T'Challa, o rei T'Chaka, governava Wakanda quando um invasor chamado Ulysses Klaue entrou no país para roubar vibrânio. Klaue era um cientista brilhante, mas extremamente ambicioso. Durante o confronto, T'Chaka acabou assassinado. A tragédia marcou profundamente o jovem príncipe, que jurou proteger Wakanda de qualquer ameaça externa. Após a morte do pai, T'Challa passou por treinamentos intensos, físicos, mentais e espirituais para
se tornar o novo Pantera Negra. Para assumir oficialmente o manto, T'Challa precisou enfrentar um antigo ritual wakandano. Após provar seu valor em combate, ele ingeriu a lendária erva em forma de coração, uma planta sagrada ligada à deusa Bast. Foi aí que T'Challa recebeu habilidades sobre-humanas. Sua força, velocidade, resistência e sentidos foram elevados a níveis extraordinários. Mas o que realmente diferenciava T'Challa não era apenas o poder físico, era sua inteligência. T'Challa é considerado uma das pessoas mais inteligentes do universo Marvel. Ele domina áreas como engenharia, física, estratégia militar e tecnologia avançada. Muitos o colocam no mesmo nível de gênios como Tony Stark e Reed Richards. Além disso, ele desenvolveu armas, veículos e tecnologias baseadas em vibrânio, transformando Wakanda no país mais avançado do planeta. Seu uniforme também é feito de vibrânio, capaz de absorver impactos e proteger contra balas e explosões. Apesar de governar Wakanda, T'Challa também passou a atuar no cenário mundial. Em pouco tempo, ele se tornou membro dos Vingadores, ao lado de heróis como Capitão América, Thor e Homem de Ferro. O Pantera Negra enfrentou ameaças globais e cósmicas. Mas diferente de muitos heróis, T'Challa sempre colocou Wakanda acima de tudo. Ele não lutava apenas pela terra, ele lutava pelo seu povo. Entre todos os inimigos do Pantera Negra, nenhum é tão importante quanto Eric Killmonger. Nascido em Wakanda, Killmonger viu sua família ser destruída e passou a odiar T'Challa. Inteligente, brutal e extremamente estratégico, ele se tornou o maior rival do rei de Wakanda. Killmonger não era apenas um vilão comum. Ele acreditava que Wakanda deveria dominar o mundo usando sua tecnologia e poder militar. Essa visão transformou o personagem em um dos antagonistas mais complexos da Marvel. Durante anos, T'Challa viveu um romance marcante com o Tempestade dos X-Men. Os dois acabaram se casando em uma cerimônia histórica da Marvel. O casamento uniu dois dos personagens negros mais importantes dos quadrinhos. Mas as responsabilidades políticas, guerras e conflitos entre equipes acabaram desgastando a relação e o casal acabou se separando. Mesmo assim, a história entre os dois continua sendo uma das mais lembradas pelos fãs. Em determinado momento, T'Challa ficou gravemente ferido e incapaz de lutar. Foi então que sua irmã Shuri assumiu o manto do Pantera Negra. Inicialmente vista apenas como uma princesa rebelde, Shuri provou ser uma guerreira poderosa e uma líder extremamente inteligente. Ela não apenas protegeu Wakanda, como também se tornou uma das personagens mais importantes da Marvel moderna. Em 2016, o Pantera Negra finalmente chegou ao cinema no filme Capitão América: Guerra Civil. Interpretado por Chadwick Boseman, o personagem conquistou o público imediatamente. Mas foi em 2018 que veio a explosão definitiva. O filme Pantera Negra se tornou um fenômeno mundial. O longa arrecadou bilhões, recebeu indicações ao Oscar e virou um marco cultural. Pela primeira vez, milhões de pessoas viram um grande filme de super-herói centrado na cultura africana, com um elenco majoritariamente negro e uma narrativa profundamente ligada à ancestralidade e identidade. Chadwick Boseman transformou T'Challa em um símbolo de inspiração para toda uma geração. Infelizmente, em 2020, o mundo recebeu uma notícia devastadora. Chadwick Boseman faleceu após lutar em segredo contra um câncer. A morte do ator abalou fãs no mundo inteiro. Para muitos, Boseman não era apenas um intérprete do Pantera Negra. Ele era o próprio T'Challa. Seu legado ultrapassou o cinema e se tornou parte da cultura mundial. O Pantera Negra mudou os quadrinhos para sempre. Ele abriu portas para inúmeros personagens negros na cultura pop e mostrou que heróis africanos poderiam ocupar o centro das maiores histórias da indústria. Mas, acima de tudo, T'Challa representa algo maior.
maior. Ele simboliza liderança, inteligência, honra, responsabilidade e a luta para proteger seu povo sem perder sua humanidade. O Wakanda pode ser fictícia, mas o impacto do Pantera Negra é absolutamente real. E essa foi a trajetória do lendário Pantera Negra, o rei de Wakanda, protetor de seu povo e um dos maiores heróis da história da Marvel. Agora eu quero saber, qual é a sua versão favorita do Pantera Negra? Os quadrinhos clássicos ou os filmes com Chadwick Boseman? Deixe seu comentário e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias incríveis do mundo dos quadrinhos. Até o próximo vídeo. Wakanda Forever!